Sejam bem-vindos à nossa primeira aula. Esse é o nosso módulo do curso de terapia capilar, é o nosso primeiro módulo. E nesse módulo você vai entender como ganhar dinheiro com o nosso kit bônus. Então você recebeu aí um kit bônus e eu quero agora te ensinar a fazer dinheiro com ele, tá bom? Então vamos lá para a nossa aula. Tem muito que te ensinar, tem muita coisa aqui, muito passo a passo, muita coisa legal para você aprender. Então vem comigo, prepara caneta e papel e vem para a nossa aula. Vamos passar aqui para o nosso primeiro slide. E nesse nosso primeiro slide, eu vou te apresentar aqui o nosso kit, que é um blend, consiste em um blend de óleos com óleos vegetais, óleos essenciais, é um blend preparado para que você possa trazer benefício para o couro cabeludo da sua cliente e fazer dinheiro com esse produto que você recebeu como bônus por ter entrado aqui no curso e, além de tudo, vai sair daqui com uma bagagem muito grande. E aqui também está a nossa máscara de argila, e nessa máscara de argila não é apenas uma máscara de argila comum, convencional que a gente encontra por aí, é uma máscara de argila preparada especialmente para o couro cabeludo, onde eu coloquei aí muito tempo de estudo e muito conhecimento para desenvolver essa máscara, e eu estou dando de presente para que vocês possam também levar um pouco desse benefício para suas clientes. Então, nessa máscara consiste também em óleos, que traz benefício para o couro cabeludo. Também a gente encontra nessa máscara de argila niacinamida, que é um poderoso ativo também aí para controlar a oleosidade, para ajudar no controle aí da microbiota do seu couro cabeludo. Então, o kit compõe desses dois tratamentos, que é o blend de óleos e a máscara de argila, assim como foi prometido para vocês. E agora a gente vai aprender um pouco sobre como utilizar esse benefício e ganhar dinheiro com ele. Vamos aqui para o nosso próximo módulo, nosso próximo slide. E aqui você vai aprender um pouquinho como funciona o detox capilar. E aí eu vou ler aqui um pouquinho para você. O detox capilar é a base para um couro cabeludo muito saudável. Vocês concordam comigo, né? O detox, ele é um tratamento essencial para remover as impurezas e equilibrar a oleosidade e estimular o crescimento saudável dos fios. Através da esfoliação, a máscara de argila e o blend de óleos, ele desintoxica o couro cabeludo, desobstrui o folículo e melhora a absorção dos ativos dos tratamentos e é indicado para quem sofre com oleosidade excessiva, queda de cabelo, descamação ou fios enfraquecidos. Então, a gente tem aqui um montante de benefícios para entregar para o nosso cliente. E aqui vocês vão aprender como vocês vão oferecer esse serviço para o cliente de vocês. E a gente vai desenvolver uma construção aqui de como, de fato, vocês vão sair daqui com a cabeça fervendo, cheia de informações e também cheia de ideias para começar a colocar em prática e já vender esse tratamento. Ainda que você não tenha recebido o seu kit aí na sua casa, você já o seu kit vai estar chegando, mas você já pode começar a divulgar esse tratamento aí incrível. Vamos aqui para a nosso próximo slide. E aqui no próximo slide, eu vou ensinar um pouco para vocês quando indicar esse tratamento, tá bom? Então, assim, quando indicar o detox? Então, quando é que você precisa? Como é que a gente vai entender isso? Então, existem várias formas de utilizar o detox capilar e esse detox você pode estar fazendo dinheiro agregando ele a vários outros serviços. E aí nós temos aqui a coloração, a pós-coloração, que você pode estar utilizando esse serviço de detox capilar como uma venda agregada aí na sua pós-coloração. Você pode também estar usando no pós-progressiva, então tem muita gente que sofre aí com problemas de descamação no pós da progressiva, então você também pode estar utilizando o detox capilar como uma venda agregada ao seu serviço de pós-progressiva. Então você já vai vender a progressiva, você já vende o detox capilar ali junto e já faz um dinheiro ainda maior. Se você ia vender só a progressiva, agora você tem a progressiva e tem também o detox capilar para vender aí junto para sua cliente. Nós temos também aqui um couro cabeludo que tem muita coceira, um couro cabeludo com caspa, um couro cabeludo muito oleoso, você equilibra essa oleosidade. Quando você vai iniciar protocolos de tratamento, também
é um benefício utilizar. Eu sempre uso esse detox capilar antes de fazer qualquer tratamento, seja ele o qual for. Eu equilibro a microbiota do couro cabeludo antes de iniciar qualquer outro tipo de tratamento. Isso é importante, manter a microbiota ali regular com o pH entre 4,5 e 5,5 para a gente iniciar outros tratamentos. E também nós podemos aí desobstruir o ósseo folicular. Sabe aquela cliente que usa muito creme, que tem cabelo cacheado, ou que fica usando gel no cabelo, ou que lava o cabelo uma vez na semana? Então, você já indica aqui também para ela o detox para desobstruir o folículo capilar. Porque um folículo capilar obstruído, você pode trazer inúmeros prejuízos para o seu couro cabeludo e até mesmo uma queda de cabelo. Na nossa próxima aula aqui, eu vou explicar passo a passo para vocês sobre cada um. Aqui eu já falei um pouco, que é o que a gente vai fazer no pós-alisamento ácido e na coloração, que é equilibrar o pH. A coloração, ela varia aí o pH entre 8 e 9, o alisamento entre 1 e 3, os alisamentos ácidos. Então, o nosso couro cabeludo, ele tem um pH entre 4,5 e 5,5. Olha a distância que está. A coloração é muito alcalina, ela leva para 8, 9. E o alisamento, ele é muito ácido, então ele tem um pH baixíssimo. E o nosso couro cabeludo está entre 4, 4,5 e 5,5. Então, o detox, ele traz essa estabilidade nesse pH. Aqui embaixo eu coloquei uma imagem para vocês verem. Aqui foi uma cliente minha e ela chegou realmente desse estado aqui no espaço, e aí ela tinha feito uma retoque de raiz em casa, algo do tipo, e a situação que ela chegou, e isso nem é uma foto de tricoscópio, é uma foto comum de celular chamada de macroscópica. É uma foto comum do celular, e aí eu mostrei o couro cabeludo dela antes. Ela estava também sofrendo com alopecia de tração. Ela usava uma tela aqui para encher o cabelo, porque ela já tem cabelo pouco. E aí o cabelo dela ficou bem ralinho e também ela começou até a tratar, mas tem gente que desiste no tratamento. Infelizmente, é um tratamento que a gente precisa conscientizar muito, o tratamento de alopecia androgenética, esse tratamento que a gente vai tratar é um cabelo que está com rarefação, né? Que está assim pouquinho. É um tratamento que demanda tempo. A gente não consegue entregar isso dentro de 3, 2, 3, 4 sessões. Então, vocês vão aprender isso também um pouco lá na frente. Mas, enfim, aqui está o couro cabeludo dela antes do detox e o couro cabeludo dela depois do detox. Foi no mesmo dia. Foi apenas uma única sessão e a gente já conseguiu esse resultado. Só para vocês acompanharem. Aqui do outro lado a gente tem uma foto de um couro cabeludo descamando, que é um couro cabeludo pós alisamento ácido. Geralmente tem pessoas que têm essa reação aí de descamar. Isso é o couro cabeludo gritando e pedindo socorro porque está precisando de cuidado. Na aquela caspa sequinha e coceira, né? Também a gente traz esfoliação, traz calmaria e higienização. Coloquei uma foto aqui também de outro antes e depois do detox. Então, para tratamento de caspa, a gente consegue fazer isso daí. Promove esfoliação, promove calmaria na pele, e que também está com o processo descamativo e a higienização da pele. Na oleosidade excessiva, também a gente faz a esfoliação do couro cabeludo, equilíbrio da glândula sebácea, os óleos que está presente no nosso blend, traz essa calmaria para o couro cabeludo, traz essa higienização. A gente tem óleos que é antisséptico, como o óleo de hortelã-pimenta, então traz essa calmaria e estabiliza. Quem tem problema de oleosidade, a gente precisa montar um protocolo com intervalos, né? Com intervalos assim semanal ou quinzenal, vai depender do grau de oleosidade que cada cliente seu tiver. No caso da coloração, vocês podem oferecer esse serviço sempre numa pós-coloração. Mas se é uma cliente que ela tem problema com oleosidade, aí vocês já podem fazer o quê? Ó, vamos fazer um pacote com 4 sessões? Vamos fazer um pacote com 3 sessões? Primeiro, gente, aprendam uma coisa. Primeiro, entendam qual é a disponibilidade do cliente. Se ele tiver disponibilidade de semanalmente estar no salão, lindo, oferece para ele um tratamento semanal. Mas se você perceber que ele não tem disponibilidade semanal, façam essa pergunta. Perguntem qual a sua disponibilidade. Por isso que a ficha de anamnese é interessante. Eu vou liberar para vocês, vou depois colocar lá na plataforma a ficha de anamnese. A gente vai ter um módulo de avaliação.
E aí eu vou colocar lá na plataforma para vocês uma anamnese pronta, pra vocês fazerem antes, porque lá vocês vão entender qual é a disponibilidade que o cliente tem, ele pode fazer, porque assim, ó, já pensou se a gente vai lá e oferece um tratamento, falar, tem que ser, a gente faz toda semana. Aí ela fala, mas toda semana eu não posso. Aí você fala, tá, então tudo bem, a gente pode fazer a cada 15 dias. Aí ela vai falar, não, mas não tinha que ser toda semana. Ela vai descredibilizar o tratamento porque ela acha que você só está querendo vender, porque antes você ofereceu semanal, e por que que agora você está oferecendo quinzenal? Então, antes da gente oferecer, a gente pergunta, qual é a sua disponibilidade? Você consegue vir aqui toda semana? Ou se já é um cliente que você já conhece, você já sabe qual é a disponibilidade dele e você já oferece dentro da disponibilidade que ele tem, tá? Na desobstrução folicular, a gente faz aquilo que eu falei. Não, desobstrução folicular é início de protocolo. A gente vai fazer o quê? Aquilo que eu expliquei. Eu vou desobstruir se a cliente usa muito creme, se ela é uma cacheada, se ela faz progressiva, também obstrui. Vocês vão entender quais são os fatores, tipo, até onde trabalha, tem gente que trabalha num ambiente que tem muita poeira, então a obstrução folicular vai acontecer maior ali. Tem gente que é numa região mais fria, quem tem cabelo oleoso vai sentir também, a oleosidade aumenta nos períodos de inverno, então também vai sentir. É, então, para vocês irem mais ou menos entendendo, vai iniciar um protocolo, como eu falei, alopecia areata, vai iniciar um protocolo de alopecia areata. Precisa antes cuidar desse couro cabeludo, antes da gente iniciar os processos de tratamento. Eu vou tratar um eflúvio telógeno, a mesma coisa. Então, esse protocolo que vocês vão começar a fazer agora é um protocolo que vocês vão usar para a vida. É um protocolo que o couro cabeludo precisa dele, independente da cliente sofrer com a patologia ou não sofrer. Vocês precisam fazer essa higienização. Quando vocês fizerem o primeiro, vocês vão entender ainda melhor o que eu estou falando para vocês. Porque quando vocês olharem o couro cabeludo no antes e depois, vocês vão falar, poxa, isso aqui é vida. E aí vocês vão mostrar isso também para o cliente. Olha seu couro cabeludo como estava antes, olha seu couro cabeludo como está agora. A dermatite seborreica é a mesma coisa. A dermatite seborreica, então, é crucial. Detox no dermatite seborreica é uma das coisas que eu mais faço. Porque eu não faço só no início do protocolo, eu faço várias vezes, porque a gente tem muito recurso no detox para equilibrar esse couro cabeludo. Aqui agora a gente vai falar um pouquinho sobre o que é que essa argila faz, né? Quais são as propriedades da argila, por que que ela faz tão bem para o couro cabeludo, né? E aí aqui tem, ela desintoxicante, é anti-inflamatória, é reguladora da oleosidade e ela é esfoliante. Então tá aqui o porquê ela é tão importante no nosso tratamento, tá? Ela é rica em minerais, e aí é o silício, é o magnésio, é o cálcio, o potássio, o zinco, o ferro. Então, todos esses minerais a gente encontra na argila. Então, por isso que ela é tão rica em propriedades e que fazem bem para o couro cabeludo. Ainda mais a nossa máscara de argila é uma máscara associada a outros, com outras composições. Também tem óleos essenciais na máscara, então é uma máscara mais potencializada do que apenas a argila em si. A argila em si ela já é riquíssima, né? Mas a gente conseguiu desenvolver a máscara que é ainda mais potente. Aqui a gente vai ter um pouquinho sobre cada mineral, o que cada mineral faz também aí no couro cabeludo. O silício estimula a produção de colágeno, ajuda na regeneração do couro cabeludo e fortalecimento dos fios. O magnésio tem ação anti-inflamatória, acalma irritações, melhora a circulação sanguínea e favorece o crescimento capilar. O cálcio auxilia na renovação do couro cabeludo e mantém saudável e livre de descamação. Então, a importância aí desse tratamento na dermatite, nos procedimentos, nos processos descamativos. O potássio hidrata e mantém o couro cabeludo equilibrado, evitando ressecamento ou oleosidade excessiva. Por quê? Porque ele traz para o equilíbrio. O zinco regula a produção de sebo, prevenindo a caspa e controlando a oleosidade excessiva. Zinco é uma coisa indispensável na saúde capilar. Ferro estimula a oxigenação dos folículos, fortalece os fios e previne a queda. Como a gente já sabe, né? Que o ferro é um aliado também nos tratamentos capilares. Eu estou passando um pouco mais rápido porque aqui também vai pausar e aí a gente vai voltar, tá? A gente tem 4 minutos. A gente vai voltar de novo lá naquele mesmo link, tá? Mas, como eu falei para vocês, está disponível isso aqui, vocês vão poder voltar lá
e reler. Se vocês precisarem dessas informações aqui sobre os minerais, eu coloquei mais aqui para ser informativo mesmo para vocês. Mas vocês não precisam decorar isso daqui e ter que ficar falando para os clientes, não precisa. A gente só precisa saber que a argila ela é rica em minerais, ela é antioxidante, ela é esfoliante, fugiu. É esfoliante, ela ajuda no processo de desinflamação por conta de todos esses minerais que a gente tem aqui. Então, vocês precisam saber disso, precisa saber de tudo, mas vocês precisam lembrar disso para que vocês possam passar isso para o cliente. A gente não precisa esmiuçar, porque o silício faz tal coisa, se você não quiser, não precisa. Ele quer saber o que é que resolve. Resolve o problema dele, se resolver o problema dele, é isso que ele quer. Então, vocês têm que vender solução. Como eu falei na live para vocês, não vendam protocolos, vendam soluções. Porque o cliente, ele não quer saber o que faz A, que faz B, ele quer saber que resolve o problema dele. Então, a gente fala de uma forma mais técnica para ele saber que você tem a informação, mas não porque ele vai entender que aquela forma técnica vai resolver o problema dele, porque ele não tem o conhecimento que a gente tem. Falar agora sobre. Vamos para os olhos. Vamos ver o que é que os olhos fazem. A gente tem nesse blend que a gente vai usar o óleo de vegetal de semente de uva. E depois a gente vai falar sobre outros óleos também. Mas os óleos, como eu falei na live, os óleos mais utilizados, eu gosto de utilizar nos blends o óleo vegetal de semente de uva, porque é um óleo mais leve. Eu sei que eu vou poder usar ele num couro cabeludo mais pesado, num couro cabeludo mais oleoso, num couro cabeludo mais seco, porque ele vai hidratar, mas também posso usar num mais oleoso, que eu sei que não vai deixar pesado. Ele é um óleo que ele tem um equilíbrio e uma absorção muito boa. Então, um óleo assim que para falar assim, eu vou começar e eu não quero comprar todos os óleos. Qual eu compro? Eu vou dizer, compre, tenha sempre um óleo vegetal de semente de uva. E aí, quando vocês experimentarem o blend, vocês vão entender mais ou menos um pouco mais disso na prática, né? Tem propriedade seborregulador, então ajuda nessa oleosidade excessiva também. A absorção dele é bem rápida. Ele é antioxidante, que é aquilo que eu falei com vocês lá, ajuda a, a evitar o envelhecimento folicular e também é anti-inflamatório. Então, se a gente vai usar, a cliente está com um processo inflamatório, a cliente está com irritação por causa da coloração, a cliente teve aquela irritação, tem cliente que chega a ter uma irritação que fere. Eu tenho uma amiga mesmo que ela esses dias estava falando, me perguntando o que é que fazia, é porque ela foi num salão fazer uma progressiva e lá usaram uma progressiva com formol e ela feriu. E aí acontece muito isso. Então, esse blend, ele também já ajuda nesse tratamento aí, que ele é anti-inflamatório. No óleo essencial de alecrim, o essencial de alecrim, que a gente também tem na composição do nosso blend que vocês vão receber, é o estimulante, é fortalecedor e é antioxidante. Então, é queda de cabelo que eu quero tratar. Pronto, ele vai cair como uma luva, porque ele tem a ação estimulante, ele vai estimular a circulação sanguínea naquela região para que mais sangue fique passando por ali. Quanto mais sangue passa, mais nutrientes entrega no folículo. Então, ele ajuda nesse estímulo aí. Eu não sei se vocês já sabem, já ouviram falar, mas o óleo essencial de alecrim, ele tem um estudo que ele foi comparado ao minoxidil. Oxigênio. Então, a ação dele e do minoxidil tem uma ação muito, muito, muito parecida. Então, a terapia capilar, tem gente que trabalha muito, geralmente os médicos indicam muito o uso de minoxidil, mas a terapia capilar sempre a gente opta por trabalhar com processos mais naturais possíveis. Então, se a ciência comprova que a gente tem um óleo que pode trazer esse controle para a gente, e essa vasodilatação, porque se vocês não sabem, o minoxidil, ele é um vasodilatador. Ele não é um produto que faz crescer cabelo, entre aspas. Ele não é para crescer cabelo. O minoxidil, ele é um medicamento que ele foi desenvolvido para pressão arterial, para tratar a pressão arterial. Então, no tratamento de pressão arterial, foi que descobriram que o efeito colateral dele era crescer cabelo. E aí, Caramba. oi.
Não, interessante, porque eu já tinha ouvido falar a comparação com o essencial de alecrim, mas que eu não sabia que tinha se que ele começou como para pressão arterial. O minoxidil foi. O Aham, minoxidil foi desenvolvido para tratamento de pressão arterial. Aí sabe aqueles efeitos reverso que tem aquelas colaterais. reações? Aí começou Uhum. a crescer cabelo. Aí falaram: olha, então isso aqui vai ser interessante. E aí a tricologia falou: ah, vamos usar então na tricologia. E aí hoje a gente conhece o minoxidil como um tratamento capilar. Ninguém ouve Legal. falar que minoxidil é um tratamento de pressão arterial. Eu acho que nem usam mais Não, nunca tinha ouvido falar. pois é. Então, o óleo essencial de alecrim, ele tem uma comparação com esse óleo, com esse minoxidil. E o que é que o minoxidil faz? Ele causa uma vasodilatação nas veias, nos capilares, no nosso caso, nos capilares sanguíneos, mas ele faz isso na veia. Por isso que ele tratava a pressão arterial, porque ele dava Uhum. essa dilatação, vamos dizer assim. E aí passa mais aporte sanguíneo. Mas aí eu pergunto para vocês, e se vocês estiverem tratando uma pessoa que ela está com anemia e ela tem alopecia androgenética, vai adiantar vasodilatar as veias e os capilares sanguíneos dela se o sangue dela não tem as vitaminas que precisa para chegar lá no folículo? Não vai adiantar. Exatamente. Então, esse olhar, por isso que eu falei aquele dia na live que para tratar que tratamento na área da tricologia, da terapia capilar, a gente não pode dispensar outros médicos, digamos, um nutricionista, porque às vezes ele está com taxas baixas e aí a gente quer estimular aqui a circulação sanguínea, mas ele está com uma deficiência nutricional, está fazendo uma dieta muito restrita. Aí a gente tem que equilibrar todas essas informações para que o nosso tratamento também seja um tratamento bem sucedido. Então, essa é a função Uhum. do óleo de alecrim, né? Vasodilatar, estimular e também do Uhum. minoxidil. Então, vocês podem vender um blend de óleos para o cliente de vocês para fazer o uso em casa, como manutenção de um tratamento que vocês vão fazer no espaço de vocês. Então, pode vender um com ativos que tenha também ali o óleo essencial de alecrim, que vai estimular. E no estudo fala que uma das coisas que diferenciava é que o minoxidil tem gente que tem reação, e aí tem coceira, tem gente que fica mais com o couro cabeludo mais oleoso, e com o óleo essencial de alecrim a gente já não tem esse problema, muito pelo contrário, ele ajuda a tratar. Então, para mim, ele ainda é preferido. Gostei. Vamos para o próximo óleo. Vamos para o óleo essencial de lavanda, que é um óleo também que faz parte do nosso blend de óleos. A propriedade dele é uma propriedade calmante, então aquilo que eu falei, Helena, sobre usar uma argila, a gente vai optar pela argila verde, mas aí a gente não tem a ação calmante, mas a gente então agora vai colocar um ativo, que é o óleo essencial de lavanda, para promover essa ação calmante e fazer esse pacote aí maravilhoso no nosso tratamento. E aí a gente tem o lavanda, que é anti-inflamatório também, é calmante e antimicrobiana. Então, é perfeito, o óleo de lavanda é perfeito para compor o tratamento, seja de dermatite, seja para crescimento. Eu gosto sempre de ter o óleo de lavanda nos meus tratamentos. Sem contar que é relaxante, né? A gente pode fazer aquele head spa com a cliente, de que você faz aquele momento, se você tiver um difusorzinho, você liga lá, coloca as gotinhas de óleo essencial e de lavanda para, né, dar uma aromatizada no ambiente, e o cliente já chega naquele lugar mais assim, relaxado, porque hoje em dia, gente, tem uma coisa que eu sempre disse aqui, ultimamente as pessoas andam agitadas, corridas, e tudo não tem tempo para nada. E quando a gente para se cuidar, se você conseguir promover esse momento de relaxamento, se você conseguir ter esse diferencial no seu atendimento, o cliente nunca mais vai te largar, porque a experiência é algo que fala muito. Às vezes ela É está num pico de estresse. sensorial. É sensorial, né? Isso, exato. Às vezes ela está lá na correria, meu Deus, e fala, ai, gente, que vontade de ir num salão de Rose. Ai, que vontade de sentar naquela cadeira. Por quê? Porque ela quer viver essa experiência de, eu É. preciso relaxar, eu preciso ir lá, aquele ambiente para mim é terapêutico. Então, a gente pode usar também o óleo essencial de lavanda para colocar no difusor, para causar esse relaxamento no momento ali da terapia. É, e também é antibacteriana, é anti-inflamatório e é o de melaleuca agora, né? A gente está falando.
A propriedade dele é antifúngico, então no tratamento de, principalmente de caspa, de dermatite, a gente tem que ter um antifúngico. Lembra na aula da live que eu expliquei Uhum. sobre a dermatite seborreica, como é que acontece a dermatite seborreica e por que que acontece? Então, quem não estava presente vai pegar isso nas aulas de dermatite, mas também ficou gravada lá no Instagram, quem já quiser adiantar o lado de assistir. Mas tem que ter um tratamento antifúngico nesses tipos de patologia descamativas, principalmente no caso da dermatite e da caspa. Então, o melaleuca também não pode faltar no nosso blend, e é o blend que vocês vão receber com todas essas propriedades. Anti-inflamatória também, antibacteriana e antisséptico. Então, é o combo perfeito da alegria dos nossos couros cabeludos. O óleo essencial de hortelã-pimenta, que também faz parte do nosso blend, tem ação, propriedade fortalecedora, estimulante, adstringente, que o que vai promover ali também aquela limpeza e antimicrobiano. Voltando aqui para a nossa segunda parte da nossa aula, eu quero ajudar vocês aqui a desenvolver estratégias de venda, como eu prometi, e fazer com que vocês tenham uma margem de lucro aí importante agregando esse serviço ao serviço que vocês já fazem, e eu acredito que já fazem muito bem. Então, eu não tenho dúvida de que esse será mais um tratamento aí que você vai trazer de grande sucesso dentro do seu espaço trazendo essa novidade. Então, nós vamos falar aqui sobre estratégias de vendas. Vamos aqui passar para a gente começar a entender um pouco do que eu preparei para vocês aqui nesta aula, nessa segunda parte da nossa aula. E aqui nós vamos falar sobre a chave para vender e criar é criar desejos. Então, se você não sabe, a gente só compra aquilo que de fato a gente tem vontade. Então, se você não cria desejo no seu cliente, não tem como ele te procurar para fazer um serviço. Então, seu primeiro passo agora de seu dever de casa é criar desejo no seu cliente pelo detox capilar, tá bom? Então, eu vou mostrar para vocês aqui como vocês vão poder desenvolver isso. Tem um material também que eu deixei para download, que tem um calendário de postagem lá que você pode fazer durante uma semana. Tem lá o passo a passo de cada dia, o que você posta para divulgar esse detox capilar. Então, durante uma semana você pode estar aí usando esse tratamento, essas chaves aqui que eu vou dar para vocês para divulgar esse tratamento. Então, criar desejo e necessidade, você pode mostrar para o cliente por que ele precisa de um detox capilar e quais são os benefícios reais que ele trará. Então, essa daí é uma chave que você pode usar. Então, você pode apresentar os benefícios que vocês aprenderam aqui na primeira parte da nossa aula para o seu cliente, para que ele crie o desejo de viver aquela experiência com você. Imagine que o seu cliente sente o couro cabeludo pesado, descamando, mas ele não sabe que a solução está no detox capilar. Então, o seu papel é fazer com que ele perceba isso e mesmo antes de perguntar o preço. Então, quando você cria desejo, às vezes o cliente não pergunta nem quanto custa, ele só quer passar por aquela experiência ou de repente ele está com um problema e ele quer só solucionar o problema dele. E como eu falei para vocês anteriormente, nós vendemos soluções. Vamos aqui ao nosso próximo slide. E aqui a gente vai aprender a como gerar, né, esse desejo. Faça ele perceber o problema antes de você oferecer a solução. Então, nada de chegar já falando, eu faço. Não. Faz primeiro ele se identificar com o problema. Mostra para ele, seja nas suas redes sociais, seja no seu atendimento ali presencial com o cliente, mas faz ele perceber. Você já teve uma cliente que você precisou fazer algum procedimento ali no couro cabelo dela ou no cabelo dela e você percebeu que ela estava com descamação? E aí você talvez não tinha como resolver esse problema e aí você não disse nada, ou você disse, mas não tinha como solucionar. Então agora é diferente. Agora você tem, então você vai mostrar, olha, seu couro cabeludo tá pesado, tá oleoso. Ó, você já percebeu que seu couro cabeludo tá descamando, você tá com caspa? Ó, mostra sempre para ele o problema. Quando ele se identificar, aí você vai lá e mostra os benefícios do seu tratamento, não só o protocolo em si. Então mostra o benefício que ele vai ter, levar
para sua cliente. Use gatilhos mentais também para incentivar a decisão, e aí você pode usar também aí urgência, ó, até sexta-feira a gente está com uma promoção de tanto por tanto, ó, até sexta-feira se você fizer um detox você ganha tal procedimento, uma hidratação, então gera essa escassez aí, essa urgência no seu cliente. É, conte também histórias para gerar conexão emocional, isso aqui serve para se você for para as redes sociais, você pode relatar, né, histórias aí, ou que você vivenciou, ou talvez histórias que você conhece a respeito de, de, de problemas relacionados ao problema que a sua cliente está sofrendo, tá? Então, tá aqui algumas dicas, você pode rever esse slide depois para conferir mais alguma coisa. Então, aqui eu tenho uma dica de como você pode agregar esse serviço. Então, assim, você pode fazer detox mais um brinde exclusivo, aí faça um tratamento e ganhe uma máscara de hidratação para usar em casa, a depender do custo que você vai, do preço que você vai cobrar nesse detox. Tem que valer a pena. Válido apenas para as 10 primeiras clientes. Ou faça um detox capilar, como eu já falei, ganhe uma hidratação. Ou compre um cronograma capilar e ganhe um detox capilar. Então, são inúmeras aí, indique e ganhe. Então, faça uma progressiva e ganhe um detox capilar. E aí você dá agrega um pouquinho o valor da progressiva, ou faça progressiva e ganhe tanto por cento de desconto no detox capilar. E aí tem uma imensidão de coisas que vocês podem promover aí para as clientes de vocês estarem conhecendo esse tratamento incrível. Vamos para o próximo slide. Aqui nós finalizamos a nossa aula. E nós vamos aqui fazer um resumo, né, do que vocês aprenderam aqui hoje, do todo o conhecimento que foi passado para vocês aqui nesse primeiro módulo. Então, hoje nós falamos sobre o que é o detox capilar, foi isso que um conteúdo aqui que eu trouxe para vocês. Quando indicar o detox capilar, o que é a argila, né? Qual o poder da máscara da argila? O que os óleos trazem de benefício no nosso tratamento, os aparelhos que auxiliam aí no tratamento, caso você tenha em casa disponível aí no seu local de trabalho. O passo a passo, né? Bem explicadinho para vocês aí, para não ter erro na hora da aplicação. Trouxe para vocês também um antes e depois maravilhoso, né? Para encher os olhos de vocês, e assim como encheram os olhos de vocês, eu sei que vai encher os olhos dos seus clientes também. Você precisa só apostar em estratégias de venda interessante, como essas que eu expliquei aqui para vocês, esses exemplos que eu dei. É, e aí também vocês viram aí as estratégias, né? Que eu também falei com vocês que está disponível lá no material para download, mais algumas coisas a respeito dessa estratégia, né? Assim como o calendário que eu falei para vocês que está lá de postagem. Então, tem material para impressão. Essa foi a nossa aula de detox capilar, falando sobre como aumentar seu faturamento, como fazer dinheiro com o kit bônus. Então, eu espero que você tenha aproveitado muito dessa aula, que você tenha absorvido o máximo de conhecimento. Caso você queira reassistir essa aula, ela está disponível aqui na plataforma para que você possa assistir novamente, para que você possa acompanhar com o módulo aí impresso ou em um dispositivo que você tenha feito download e que você possa aí colocar em prática. Então, quando você for colocar em prática, marca meu Instagram lá, que eu quero saber que você já está desenvolvendo esse tratamento e eu vou ficar muito feliz em saber que eu pude aí contribuir para a sua evolução profissional, tá? Até a próxima aula. Tchau, tchau. E aqui nós vamos agora, voltando para a nossa, retomando aqui a nossa aula, tudo que vimos na aula anterior, na primeira parte aqui do nosso conteúdo, toda a explicação. Então, agora você vai entender como desenvolver esse protocolo agora, passo a passo, para não ficar nenhuma dúvida e você, de fato, começar a fazer dinheiro. Então, vamos falar aqui um pouquinho sobre os aparelhos que auxiliam nesse tratamento, e aí nós temos alguns aparelhos aqui que podem ser utilizados para auxiliar caso você tenha, mas como eu falei no início, caso você não tenha esses aparelhos, não precisa se preocupar, é possível que você faça o tratamento mesmo sem a utilização desses aparelhos, e eu vou explicar para você
e mostrar aqui como é possível, tá bom? Então vamos lá. Nós temos aqui a alta frequência. A alta frequência, para quem não conhece, é um aparelho onde ele é bactericida, fungicida e cicatrizante. Então, é um aparelho que ajuda e auxilia muito a gente nos tratamentos. É um dos aparelhos que eu diria que você poderia ter para os seus protocolos para iniciar aí a sua compra de aparelhos. Nós temos também o aparelho de alta frequência. Nesse tratamento, eu quero mostrar para vocês como é que eu faço a indicação desse tratamento. Eu estou com o meu aparelho aqui e eu quero mostrar para vocês. Ele está conectado na base, né? Uma base grande e uma base com outras funções. E aí eu não tenho como trazer ele aqui no vídeo agora, mas o que vocês vão encontrar aí com um preço acessível é um aparelhozinho exatamente como esse, com um fio conectado à tomada. Então, não tem muito o que se preocupar com o restante do aparelho. É só o fio mesmo conectado aqui que você coloca na tomada. Esse daqui é um eletrodo que eu gosto muito de utilizar aí na permeação de ativos. Então, eu vou ensinar para vocês como vocês podem utilizar esse aparelhozinho aqui, como ele é funcional. Esse aparelho, ele pode auxiliar você no tratamento no momento que você chegar com a sua cliente e colocar ela na cadeira, logo iniciar aqui, eu vou ensinar para vocês no próximo slide como fazer aquela massagem de boas-vindas para preparar o seu cliente. E aí eu vou explicar para vocês como vocês vão iniciar com esse aparelhozinho. Temos também o aparelho de vapor de ozônio, né? Que é um aparelho aí já conhecido. É um aparelho já conhecido já no mercado, né? Todo cabeleireiro aí já conhece esse aparelho. Os que não têm, mesmo assim, já têm acesso a este aparelho, já deve ter visto, se ainda não tem. Mas é um aparelho também que auxilia em outros tratamentos, como cronograma, em outros tratamentos aí para os fios do cabelo. Então, o vapor de ozônio também pode auxiliar, caso você não tenha, não se preocupe, que eu vou também explicar para você como você pode utilizar o nosso tratamento sem o auxílio desse aparelho. Nós temos também aqui o dermatoscópio, que é um aparelhozinho, eu vou pegar o meu para vocês, me dei só um minutinho. Aqui eu tenho um aparelho de dermatoscópio também. Eu trouxe esse daqui para mostrar para vocês, porque é um aparelho que tem um custo-benefício bem legal. É um aparelho bem básico, a gente encontra ele aí na Shopee, no Mercado Livre, e você também pode iniciar os seus tratamentos utilizando esse dermatoscópio básico, tá? Ainda não, talvez ainda para você não seja muito válido comprar um Dinolite pelo fato do preço e ainda você não vai saber diagnosticar alguns tratamentos usando algumas patologias com o dinolite. Ele apresenta uma variação de patologia muito maior, mas você precisa ter um nível de conhecimento a mais na tricologia, isso vocês vão aprender aqui também nesse curso. Mas para iniciar, esse daqui atende basicamente vocês. Ele varia em torno de 80 a 120 reais, vai depender do site que vocês conseguirem achar, mas vale bem a pena porque a gente consegue vender muito tratamento usando esse aparelhozinho aqui, tá? Então, se você puder, aí você já adquire um para potencializar suas vendas, porque quando o cliente ele vê o couro cabeludo, ele fica bem animado. E aqui nós vamos iniciar a aula entendendo o nosso passo um, né? O nosso primeiro passo do protocolo. Quando a cliente chega no seu espaço para iniciar aí esse processo de tratamento, onde você já explicou para ela como vai acontecer, quais são as indicações, você já conseguiu fechar essa venda e agora ela chega no seu espaço para ser atendida. Prepara aquele ambiente gostoso, prepara um chazinho, um cafezinho, pergunta o que é que a cliente quer e aí prepara, faz aquele ambiente aconchegante para que ela possa se sentir confortável no ambiente. De preferência, evite muitas pessoas no ambiente, se você não tiver um ambiente separado para esse tipo de atendimento. Evite marcar nos dias de mais agoniado, marque mais no início da semana, para que você possa dar uma atenção mais especial para sua cliente e fazer desse tratamento algo além de apenas uma aplicação de produto, mas também que seja uma experiência, tá?
para que quando a cliente lembre de você, ela sonhe em querer estar aí para ser atendida por você, para ter um momento de relaxamento. Hoje em dia a gente vive num mundo bem corrido e as pessoas elas clamam por um momento de relaxamento, um momento realmente ali que ela possa desligar um pouco da correria do dia a dia. Então, faça desse momento esse momento para sua cliente, onde ela realmente vai ficar ali um momento mais relaxada. Então, peça que ela tire joias pesadas, se ela tiver com correntes mais pesadas, com brincos, relógio, principalmente se você for usar alta frequência, o ideal é que todos esses adereços sejam retirados no momento da aplicação. O celular precisa estar fora do corpo da cliente, então coloque uma mesa, tenha um pratinho, alguma coisa assim bonita, para a cliente colocar as suas joias ali, para que fique à vista do cliente, para que eles se sintam seguros, né, em deixar ali fora do corpo e fique também em um momento ali de fato de relaxamento. Então, tomado esses cuidados, a gente vai aqui para o nosso segundo passo, que é faça uma massagem, criando uma experiência relaxante ainda mais para o seu cliente. E aqui eu vou pegar a minha boneca para mostrar para vocês como é essa massagem que vocês vão fazer aí no couro cabeludo da sua cliente, para você mais ou menos entender. Vou trazer aqui para vocês essa moça, que é a Alice. Ela está sempre nas nossas filmagens. E eu vou trazer ela aqui. Ela vai ficar aqui de modelo para ensinar para vocês como é que vocês vão fazer essa massagem aí. Bom, vamos lá. Eu vou deixar assim, porque assim vocês conseguem ver essa região, que é a região que mais importa para a gente aqui agora, tá bom? Ó, você vai vir com suas mãos, né? Vem aqui, ó, por baixo do couro cabeludo e vai fazendo essa massagem aqui com um movimento circular no couro cabeludo da sua cliente. Pode pegar assim mesmo para que ela possa sentir um relaxamento ali. Você vem fazendo esse movimento de massagem em toda a região. Aqui na região da nuca, você também vai fazer a mesma coisa. Você põe a mão para apoiar e vem fazendo essa massagem circular, assim, como se você estivesse abrindo e fechando a sua mão. E aí você pode descer um pouquinho mais essa massagem e pegar aqui um pouco nessa região do pescoço para trazer esse momento de relaxamento ainda maior, tá bom? Vamos agora para o terceiro passo da nossa aula. Lembrando que aqui nessa segunda aula tem mais uma dica, que é se você tiver aquele difusor de aroma no seu estabelecimento, se você não tem, você consegue adquirir um e usa um óleo essencial de lavanda no seu difusor. Pode ser aquele pequenininho de tomada mesmo. Coloca ele lá e coloca umas gotinhas de óleo essencial com um pouquinho de água e deixa aquele cheiro tomar seu espaço para que você promova ainda mais esse relaxamento aí para sua cliente, tá? Com certeza você vai fazer desse momento um momento único na vida da cliente, um atendimento onde nenhum salão ela chegou e encontrou, tá? Vamos agora ao nosso terceiro passo do nosso tratamento detox. Aqui no nosso terceiro passo, nós temos agora a aplicação do blend de óleos no couro cabeludo. E aí eu vou mostrar para vocês novamente aqui na cabeça de Alice como é que você vai fazer essa aplicação. Não tem nada de bicho de sete cabeças aqui na hora desse atendimento, desse passo 3 aqui do nosso protocolo. Então, você vai aí, depois que você promoveu essa massagem aí no couro cabeludo, você vem passou desse momento, você vem aí com o blend de óleo, você coloca numa cumbuca, ou você pode usar diretamente aqui nesse aplicador, onde vocês vão receber. E aí a gente vai fazer a aplicação normalmente. Ou você vem com um aplicador e vai pingando e massageando a região, ou você pode fazer isso com um pincel. Meu pincel está aqui com a máscara de argila, mas já tenho aí na bancada de vocês tudo prontinho, uma cumbuca para colocar a máscara de argila, uma cumbuca para colocar o blend de óleos, tudo arrumadinho para que vocês não precisem ficar se distanciando da cliente neste momento de aplicação para pegar material que faltou. Então, prepare sua bancada antes,
para que nada falte no momento do seu atendimento. Uma outra coisa, gente, que é importante aqui, eu não posso deixar de falar, é que vocês precisam sempre colocar argila em uma cumbuca. Essa máscara de argila que vocês vão receber em casa, ela é uma máscara de argila 100% natural. Então, vocês evitem contato com água, evitem que a água caia dentro da máscara. Então, pegue sempre uma espátula limpa, tire uma porção do que você precisa, coloque na cumbuca e tenha o contato do couro cabeludo para a cumbuca e não para dentro da máscara, tá bom? Para que a gente não desestabilize essa máscara. Ela tem validade de 3 a 6 meses, então se você cuidar dela, você pode ter ela por muito tempo, tá? Acredita aí que você vai usar tanto que dentro de um mês você não vai ter mais produto, né? Tomara que você consiga dobrar seu faturamento e triplicar seu faturamento usando apenas essa máscara bônus, né? Sem gastar nenhum real por ela. Então, continuando, o blend de óleos é a mesma coisa, ou você coloca direto do aplicador, eu acho que fica mais arrumadinho se você colocar na cumbuca, e aí você vem fazendo a aplicação também na região só aqui do couro cabeludo, tá bom? Finalizou toda a aplicação na cliente, você vem fazendo a mesma massagem circular por todo o couro cabeludo, durante 10 minutos. Se você tem o eletrodo saturador, alta frequência, você vai pedir para sua cliente segurar o seu eletrodo saturador, que é aquele que eu mostrei para vocês aqui. Deixa eu pegar de novo. Você vai desligado, vai pedir para a cliente segurar, e aí você vai explicar para ela que quando você tocar no couro cabeludo dela, ela vai sentir um choquezinho leve. Então, você vai pedir para ela segurar nas duas pontas, aqui e no eletrodo, ela precisa estar descalçada, os pés ela precisa estar calçado, você também precisa estar com os pés calçados, livre de qualquer adereço pesado. Se informa sempre antes com a cliente se ela tem algum problema de cardíaco, se ela usa marca-passo, se ela tem algum implante metálico, algum dispositivo no corpo. Se tiver, não utilize, tá? Gestantes também não devem utilizar esse aparelho, então tenham também esse cuidado. Ligou aqui, colocou numa potência baixinha, você vai fazendo o teste, tocando na parte do couro cabeludo onde está com o blend de óleos e vai perguntando para ela se está tranquilo. Se estiver tranquilo, vocês vão aumentando aqui devagarzinho. E aí até que ela fale, não, aqui já tá bom. E aí você para de aumentar a potência, tá? E aí você vai fazer a técnica de pinçamento. Você vai abrir o couro, a região aqui, né? De fazer uma divisão aqui no cabelo da sua cliente. O cabelo de Alice está precisando de umas hidratações, né, gente? Tá bem sequinho. E aí você vem aqui, ó, e vai fazendo o pinçamento assim em toda a região do couro cabeludo. Lembrando que é importante que você toque no couro cabeludo, tá? Então você vem aqui, ó, fazendo esse movimento em todo o couro cabeludo. Isso vai ajudar a permear os ativos e vai também estimular a circulação sanguínea naquela região e vai conseguir fazer uma absorção melhor dos seus nutrientes. Se você não tem alta frequência ou eletrodo saturador, você pode continuar aí a sua massagem em todo o couro cabeludo, aquela massagem relaxante, para que a circulação sanguínea aumente naquela região e você consiga também aí aumentar o aporte sanguíneo e melhorar a absorção dos ativos do nosso blend. Combinado? Agora nós vamos aqui à terceira aula, a quarta aula do nosso módulo de detox capilar. Aqui no nosso quarto módulo, o quarto passo do nosso módulo 1, leve a cliente para o lavatório, dilua o shampoo em uma proporção de 2 por 1, tá? Eu vou explicar para vocês como é que funciona isso. Se você pega uma cumbuca e na hora de fazer a remoção aí do excesso dos óleos, você vai pegar uma cumbuca. Se você ainda não faz isso, aprende para a vida, porque isso aqui é importante para qualquer momento que você for lavar o cabelo da cliente. Coloca uma porção de shampoo para 2 porções de água. Se você tiver um medidor e você for colocar em média 10 ml de shampoo, coloca 20 ml de água, dissolve essa receitinha para vocês fazerem na hora de lavar, gente. Nada de diluir shampoo e deixar lá na embalagem, que vocês vão mudar o pH do shampoo, vai mudar a fórmula e vai dar ruim no shampoo de vocês. Então, isso é para vocês fazerem essa diluição na hora do uso, tá? Na cumbuca, nada de guardar. E aí, diluiu,
você vem jogando no couro cabeludo para que não cause impregnação cosmética, para que aquele shampoo mais denso, quando a gente aplica ele sem diluir, ele fica ali nos fios e ele pode fazer ali, trazer um prejuízo um pouco lá na frente, numa descoloração ou em uma outra situação, por conta do excesso ali dos ativos do shampoo que fica em um único lugar. Então, quando você vem com aquela água diluída ali, o shampoo, que você jogar, ele vai automaticamente espalhar em todo o couro cabeludo. E aí você vem fazendo a sua massagem e a sua lavagem convencional, tá bom? Então, saiu do lavatório, terminou, trouxe o cliente para o lavatório, fez aí, você aplica a proporção de 2 por 1 de shampoo com água, e aí tira apenas para tirar o excesso, não precisa se preocupar em lavar e tal, como se fosse a última lavagem, é só realmente para tirar o excesso do óleo para a gente ir agora para o nosso quinto passo. Aqui no nosso quinto passo, a gente vai pegar a cumbuca que a gente separou para fazer a aplicação da máscara. E aí vai pegar a espátula, como eu falei para vocês, vai tirar a máscara ali do potinho. Eu estou usando essa aqui porque eu estou fazendo a aplicação na boneca, né? Mas você pegou aqui a máscara, você tira a porção que você quer com uma espátula ou com um pincel limpo, vai na cumbuca, coloca, deposita isso daqui na cumbuca e vai usando da cumbuca para o couro cabeludo da cliente, tá bom? Para que vocês possam aí ter uma durabilidade maior dessa máscara de argila de vocês. E aí você vem fazendo essa aplicação no couro cabeludo também. Por que que vem primeiro o óleo do que a máscara, gente? Está aqui um detalhe importante. Não pode mudar essa ordem de aplicação, tá? Porque o couro cabeludo, para receber o óleo, ele precisa estar limpo ou ele precisa estar seco, sem nada de água. Então, se você colocar a água ali, lavar primeiro o cabelo e depois aplicar o óleo, a água vai fazer uma barreira e seu couro cabeludo não vai absorver os ativos do óleo, tá? Porque óleo e água nessa situação eles não se misturam, tá? Então, primeiro vem o óleo, depois você vem com a aplicação aqui da máscara. E aí você separa bem, né? Faz uma divisão e vem aplicando só aqui nessa regiãozinha do couro cabeludo, tá? De mais ou menos aí um dedo. Caso a sua cliente ela tenha uma oleosidade muito nos fios, né? Esteja bem excessiva, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão puxar aqui essa máscara um pouco mais, né? Aí uns 3 dedos abaixo da raiz, para também conseguir eliminar essa oleosidade mais aqui para essa região. Deixa eu virar aqui para vocês terem uma visão melhor, tá bom? Então, fez isso daqui, aplicou no couro cabeludo todo, você vai deixar agir aí de 15 a 20 minutos, ideia que você deixe uns 20 minutos para que todos os ativos, principalmente a niacinamida, que ela precisa um pouco mais de tempo para absorver, seja absorvido por esse couro cabeludo e a ação desses ativos aconteça. Caso você tenha um vapor de ozônio, o que é que você vai fazer? Você vai ligar o seu vapor, deixar com uma distância aí de média de 20 centímetros da sua cliente, tá? Para que também não fique muito quente e porque isso também não é muito interessante, não é muito benéfico. Então, que uma temperatura chegue morna, então em torno aí de 20 centímetros de distância, se o seu vapor tiver uma potência boa, tá? Se for mais fraquinho, você pode encostar um pouquinho mais aí, 15 centímetros, deixa agir aí de 15 a 20 minutos e aí depois a gente vai para o próximo passo. Aqui no passo 6, você finalizou aquele tratamento ali do passo 5, onde você fez toda a aplicação da argila, deixou agir ali o tempo necessário para a absorção dos nutrientes e dos ativos. Você vai aguardar, se você usou vapor de ozônio, você aguarda 5 minutos para dar ali uma resfriada, né, no cabelo no couro cabeludo da sua cliente, e aí você vai levar ela para o lavatório. No lavatório agora, você vai novamente diluir o seu shampoo numa cumbuca limpa, como eu expliquei para vocês lá na aula anterior, na aula 4, faz toda a diluição do shampoo e aí você vai agora lavar de fato esse couro cabeludo até que remova todo o shampoo, ou a máscara, tá?
Lembrando, gente, que antes de vocês aplicarem esse shampoo, joguem uma quantidade de água, quando ela for para o lavatório, jogue uma quantidade de água e façam aquela massagem como se vocês estivessem usando um shampoo. Isso vai promover uma esfoliação no couro cabeludo e vai ajudar aí a eliminar ainda mais as impurezas. Então, antes do shampoo, vem com essa água, só molha todo ali o couro cabeludo e esfrega ali, massageia o couro cabeludo com a ponta dos dedos de forma leve, causando uma esfoliação em toda a região do couro cabeludo. E aí, logo depois, você já pode vir com o seu shampoo aí para fazer a higienização, para remover essa máscara do couro cabeludo. Tá bom? Então, até aqui você está claro para vocês. Se caso vocês tiverem alguma dúvida, a gente tem o WhatsApp do suporte, vocês podem também perguntar lá no WhatsApp. Esse material vai ficar aqui liberado para você fazer o download e fazer uma apostila, caso você goste de ter aí uma apostila impressa. Então, você pode ter esse material aí para você ficar conferindo todo o passo a passo novamente. E aqui o nosso sétimo passo é que vocês apliquem um tratamento para os fios. Então, aqui é onde eu falei para vocês lá, faça uma venda agregada. Então, venda o tratamento, seja ele com a coloração antes, ele depois, e por último, uma hidratação para os fios. Faça um combo para sua cliente, crie estratégias. A gente vai ver um pouco mais aqui à frente, um pouco de estratégias de como vocês podem desenvolver esse protocolo aí, tá vendendo mais, tá? Então, apliquem nos fios uma hidratação, deixe agir o tempo de pausa do fabricante. E o ideal é que vocês não finalizem esse cabelo com uma fonte de calor, caso a sua cliente tenha uma dermatite mais severa, tá? Então, se tiver um couro cabeludo mais inflamado, mais irritado, evitem ficar fazendo uso de fonte de calor direto no couro cabeludo, principalmente no dia do detox. Então, seque esse couro cabeludo com o ar frio e aí, com o restante do cabelo, você vem fazendo aquela escova ali para alinhar e finalizar do jeito que você deseja, tá bom? Aqui eu tenho para mostrar para vocês uma imagem que eu adoro, que é uma imagem tricoscópica de um couro cabeludo antes e depois do nosso detox. Olha só que imagem incrível, olha que foto linda, gente. É uma foto tricoscópica, como eu falei para vocês, né? Feita por aquele aparelhozinho. E aqui você consegue visualizar aí bem de pertinho, bem com a visão bem aumentada, como o couro cabeludo estava. Isso é um cabelo que foi lavado um dia anterior. Olha só como estava o couro cabeludo dessa cliente. E olha só como ficou logo após a gente finalizar o tratamento. Então, vale muito a pena. Eu vou disponibilizar essas fotos para vocês lá no grupo do suporte, para que vocês possam também estar usando essas fotos antes e depois, tanto aquelas lá de coloração que eu mostrei para vocês, como também essas fotos aqui do tricoscópio, para que vocês possam estar usando e fazendo a divulgação de vocês aí, tá bom? Se ficou alguma dúvida, como eu falei para vocês, chama lá no suporte, faz a sua perguntinha, que eu vou estar lá para esclarecer se você não entendeu, se você quer perguntar alguma coisa a respeito da aula, você pode perguntar lá. Lembrando que o suporte funciona para as aulas que já aconteceram. Então, se você acabou de assistir aqui essa parte do módulo e você está com dúvida, você pode ir lá no suporte e eu vou te ajudar a tirar, vou sanar essas dúvidas aí de você. Combinado? Voltando aqui para a nossa segunda parte da nossa aula, eu quero ajudar vocês aqui a desenvolver estratégias de venda, como eu prometi, e fazer com que vocês tenham uma margem de lucro aí importante agregando esse serviço ao serviço que vocês já fazem, e eu acredito que já fazem muito bem. Então, eu não tenho dúvida de que esse será mais um tratamento aí que você vai trazer de grande sucesso dentro do seu espaço trazendo essa novidade. Então, nós vamos falar aqui sobre estratégias de vendas. Vamos aqui passar para a gente começar a entender um pouco do que eu preparei para vocês aqui nesta aula, nessa segunda parte da nossa aula. E aqui nós vamos falar sobre
A chave para vender e criar é criar desejos. Então, se você não sabe, a gente só compra aquilo que de fato a gente tem vontade. Então, se você não cria desejo no seu cliente, não tem como ele te procurar para fazer um serviço. Então, seu primeiro passo agora de seu dever de casa é criar desejo no seu cliente pelo detox capilar, tá bom? Então, eu vou mostrar para vocês aqui como vocês vão poder desenvolver isso. Tem um material também que eu deixei para download, que tem um calendário de postagem lá que você pode fazer durante uma semana. Tem lá o passo a passo de cada dia, o que você posta para divulgar esse detox capilar. Então, durante uma semana você pode estar aí usando esse tratamento, essas chaves aqui que eu vou dar para vocês para divulgar esse tratamento. Então, criar desejo e necessidade, você pode mostrar para o cliente por que ele precisa de um detox capilar e quais são os benefícios reais que ele trará. Então, essa daí é uma chave que você pode usar. Então, você pode apresentar os benefícios que vocês aprenderam aqui na primeira parte da nossa aula para o seu cliente, para que ele crie o desejo de viver aquela experiência com você. Imagine que o seu cliente sente o couro cabeludo pesado, descamando, mas ele não sabe que a solução está no detox capilar. Então, o seu papel é fazer com que ele perceba isso e mesmo antes de perguntar o preço. Então, quando você cria desejo, às vezes o cliente não pergunta nem quanto custa, ele só quer passar por aquela experiência ou de repente ele está com um problema e ele quer só solucionar o problema dele. E como eu falei para vocês anteriormente, nós vendemos soluções. Vamos aqui ao nosso próximo slide. E aqui a gente vai aprender a como gerar, né, esse desejo. Faça ele perceber o problema antes de você oferecer a solução. Então, nada de chegar já falando, eu faço. Não. Faz primeiro ele se identificar com o problema. Mostra para ele, seja nas suas redes sociais, seja no seu atendimento ali presencial com o cliente, mas faz ele perceber. Você já teve uma cliente que você precisou fazer algum procedimento ali no couro cabelo dela ou no cabelo dela e você percebeu que ela estava com descamação? E aí você talvez não tinha como resolver esse problema e aí você não disse nada, ou você disse, mas não tinha como solucionar. Então agora é diferente. Agora você tem, então você vai mostrar, olha, seu couro cabeludo tá pesado, tá oleoso. Ó, você já percebeu que seu couro cabeludo tá descamando, você tá com caspa? Ó, mostra sempre para ele o problema. Quando ele se identificar, aí você vai lá e mostra os benefícios do seu tratamento, não só o protocolo em si. Então mostra o benefício que ele vai ter, levar para a sua cliente. Use gatilhos mentais também para incentivar a decisão, e aí você pode usar também aí urgência, até sexta-feira a gente está com uma promoção de tanto por tanto, até sexta-feira, se você fizer um detox, você ganha tal procedimento, uma hidratação. Então, gera essa escassez aí, essa urgência no seu cliente. É, Conte também histórias para gerar conexão emocional. Isso aqui serve para, se você for para as redes sociais, você pode relatar, né, histórias aí, ou que você vivenciou, ou talvez histórias que você conhece a respeito de, de, de problemas relacionados ao problema que a sua cliente está sofrendo, tá? Então, tá aqui algumas dicas, você pode rever esse slide depois para conferir mais alguma coisa. Então, aqui eu tenho uma dica de como você pode agregar esse serviço. Então, assim, você pode fazer detox mais um brinde exclusivo, aí faça um tratamento e ganhe uma máscara de hidratação para usar em casa, a depender do custo do preço que você vai cobrar nesse detox. Tem que valer a pena. Válido apenas para as 10 primeiras clientes. Ou faça um detox capilar, como eu já falei, ganhe uma hidratação. Ou compre um cronograma capilar e ganhe um detox capilar. Então, são inúmeras aí, indique e ganhe. Então, faça uma progressiva e ganhe um detox capilar. E aí você agrega um pouquinho o valor da progressiva, ou faça a progressiva e ganhe tanto por cento de desconto no detox capilar. E aí tem uma imensidão de coisas que vocês podem promover aí para as clientes de vocês estarem conhecendo esse tratamento incrível. Vamos para o próximo slide. Aqui nós finalizamos a nossa aula
E nós vamos aqui fazer um resumo, né, do que vocês aprenderam aqui hoje, do todo o conhecimento que foi passado para vocês aqui nesse primeiro módulo. Então, hoje nós falamos sobre o que é o detox capilar, foi isso que um conteúdo aqui que eu trouxe para vocês. Quando indicar o detox capilar, o que é a argila, né? Qual o poder da máscara da argila? O que os óleos trazem de benefício no nosso tratamento, os aparelhos que auxiliam aí no tratamento, caso você tenha em casa disponível aí no seu local de trabalho, o passo a passo, né? Bem explicadinho para vocês aí, para não ter erro na hora da aplicação. Trouxe para vocês também um antes e depois maravilhoso, né? Para encher os olhos de vocês, e assim como encheram os olhos de vocês, eu sei que vai encher os olhos dos seus clientes também. Você precisa só apostar em estratégias de venda interessante, como essas que eu expliquei aqui para vocês, esses exemplos que eu dei. É, e aí também vocês viram aí as estratégias, né? Que eu também falei com vocês que está disponível lá no material para download, mais algumas coisas a respeito dessa estratégia, né? Assim como o calendário que eu falei para vocês que está lá de postagem. Então, tem material para impressão. Essa foi a nossa aula de detox capilar, falando sobre como aumentar seu faturamento, como fazer dinheiro com o kit bônus. Então, eu espero que você tenha aproveitado muito dessa aula, que você tenha absorvido o máximo de conhecimento. Caso você queira reassistir essa aula, ela está disponível aqui na plataforma para que você possa assistir novamente, para que você possa acompanhar com o módulo aí impresso ou em um dispositivo que você tenha feito download e que você possa aí colocar em prática. Então, quando você for colocar em prática, marca meu Instagram lá, que eu quero saber que você já está desenvolvendo esse tratamento e eu vou ficar muito feliz em saber que eu pude aí contribuir para a sua evolução profissional, tá? Até a próxima aula. Tchau, tchau.